Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade tão magnífica que o Senhor concede a nós estarmos na tua casa para juntos aprendermos coisas que concernem ao nosso destino eterno. Ajuda-nos, Pai, a crescer na graça, no conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ajuda-nos a crescer, Pai, na consciência, na sabedoria, crescer na experiência com Deus. Com o perdão de nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estarmos aqui para adorar a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, o esforço que vocês fizeram para vir à casa de Deus. Isto é maravilhoso. Deus vos recompense. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 22, versículo 31. Livro de Números, capítulo 22, versículo 31. Deus abençoe também os irmãos pela internet, né? Tanta gente nos acompanhando através de nossa página na internet. Livro de Números, capítulo 22, versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Senhor, ajude-nos a aprender esta lição profunda para a edificação da nossa fé. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos estudando esta linda mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era. Muda Deus seu parecer? É uma pergunta. Porventura Deus muda seu parecer? Nós estamos aqui na página 3, vamos prosseguir hoje a partir do parágrafo 21. Parágrafo 21 desta mensagem. Ele está falando sobre Moabe e Israel. Moabe versus Israel. Sabemos que Moabe era filho de Ló com uma de suas filhas. Após Sodoma pegar fogo, a mulher de Ló tornou-se uma estátua. As duas filhas de Ló embebedou seu pai com vinho e deitou com ele. E uma concebeu e deu à luz a Moabe. A outra deitou com ele, concebeu e deu à luz Amon, que veio os amonitas, né? Amon. E essas duas sementes se tornaram duas poderosas nações, os amonitas e os moabitas. Ló era sobrinho de Abraão, porém eram parentes. E de Abraão veio Israel, veio Jacó, não é? E de Isaac veio Jacó, não é? E Jacó se tornou Israel, um príncipe para com Deus. Mas a linhagem de Ló, para começar, Ló não foi aquele que permaneceu com Abraão. Ele decidiu abandonar Abraão, porque seus pastores estavam entrando em litígio
Ao invés de Ló se humilhar e dizer: meu tio Abraão, eu vou puxar a orelha dos meus pastores, mas eu não vou deixar de te seguir, de te acompanhar. Mas Ló preferiu olhar as campinas do Jordão, as campinas de Sodoma, quer dizer, Sodoma, que eram terras mais férteis do que ali onde estava Abraão, e foi para lá. Os olhos de Ló cresceram para o materialismo. Por aí nós já podemos ver de onde veio Moabe, de Ló, que era o seu pai, com os olhos presos no materialismo. Abraão, já como um servo de Deus, tornou-se um peregrino para aquela terra de Canaã que o Senhor lhe chamara. Nós vamos aqui então, para começar, prosseguir a leitura, na página 3, parágrafo 21. Israel aqui estava saindo do Egito, não é? E indo para Canaã, que é a terra que eles estão hoje, Palestina, Canaã, terra prometida. E naquele trajeto ele teve que passar por várias nações. Mas a ordem de Deus era que eles não parassem, que eles passassem, não se misturassem com nenhum costume daquelas nações, conservasse seus próprios costumes, suas próprias tradições hebraicas lá de Abraão, sua própria fé, sua própria adoração, sua própria maneira de se comportar na presença de Deus, e não pegasse nenhum espírito, nenhum costume daquelas nações. Isto aqui se tornou uma coisa difícil. Nós vemos que para passar por essa nação de Moabe foi uma perca muito grande que Israel teve, porque Moabe tinha o seu profeta Balaão, Israel tinha o seu profeta Moisés, porém Moabe tinha seu profeta Balaão. E aquele profeta Balaão era muito famoso, muito cheio de estratégia. E ele sabia, os moabitas, você pode ler no capítulo 23 de Números, quando você chegar na sua casa, você vai ver que os moabitas, como parente de Israel, primo, terceiro, já, de Israel, tinha a mesma adoração que Israel tinha. Eu quero falar isso para vocês, para chamar a sua atenção para o nosso estado hoje, porque tudo que aconteceu com Israel lá, naquela caminhada, passando por aquelas nações, acontece conosco hoje aqui, literalmente, espiritualmente e fisicamente, acontece sem deixar nenhuma vírgula. Então, deixa eu repetir, a ordem de Deus para Israel era sair do Egito e possuir a terra de Canaã, que ele já havia prometido a Abraão há 430 anos atrás. Mas havia requisitos: não se comprometer com nenhuma daquelas nações que eles iam passar por elas. Haviam várias nações que eles tinham que cruzar por meio delas. Vamos falar de nós hoje. A ordem que Deus deu para nós hoje: sairmos do mundo que é o Egito, e irmos para o céu, a palavra, Cristo. Nossa terra prometida é Cristo, é o verdadeiro evangelho, é o batismo do Espírito Santo. Nós estamos estudando aos domingos a mensagem de adoção, que nossa Canaã é o batismo do Espírito Santo, é Cristo, indo para o milênio, para a eternidade. Assim como Israel não podia, veja a responsabilidade
que tinha Israel e que tem nós hoje. Preste atenção aqui, todos vocês. Eles não podiam pegar nenhum costume daquelas nações. Aquelas nações tipificam para nós hoje as denominações, os sistemas religiosos, que nós temos que passar no meio deles, porque estamos nessa dimensão humana, passando entre os humanos, convivendo entre os humanos, e entre os humanos há milhares de tradições, religiões, cada uma tem um conceito diferente da outra. Como Israel passou por várias nações que cada uma tinha um costume diferente da outra. Mas o requisito, a ordem de Deus para Israel era eles não pegar nenhum costume daquelas nações. Você vai ler lá em Números 25, o profeta Balaão, que era o profeta dos Moabitas, conseguiu induzir Israel a misturar na festa de Baal Peor com eles, que era a festa dos Moabitas, e envolver com aquelas mulheres. Ele fez com que as Moabitas andassem desnudas, desfilassem como um carnaval diante deles, para chamar a atenção das concupiscências da carne dos soldados de Israel. Números 25, só ali caiu 16 mil homens naquela festa de Baal Peor, sendo que a ordem de Deus era para eles não parar em nenhuma festinha daquelas nações. Isso é um paralelo para a igreja hoje. Meninas, moças, a ordem divina para nós é não associarmos com esses sistemas denominacionais, que são as nações, cada um deles tem costumes. Não é que Moabe tinha a adoração de um só Deus, 7 altares, 7 sacrifícios, 7 animais, como Israel tinha, que Deus estava com Moabe. Não estava, Deus estava com Israel. Moabe era uma nação já organizada, feita, porém Israel era um povo caminhante. Ele estava caminhando para a sua pátria. As denominações têm suas teses, seus seminários, suas matrizes bem formadas, porém nós somos caminhantes. Nós não estamos parados aqui. Estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, para chegar na nossa terra prometida, que é a vida eterna. Porém, você tem que saber que estas nações, as quais temos que cruzar por meio delas, são cheias de costumes, de tradições, de formas diferentes uma das outras, que se nós não tivermos aquele Deus de Israel mesmo, como Josué e Caleb tinha juntamente com Moisés, nós vamos parar, porque eles chamam as festinhas deles, chama a atenção de carnais, porque as festas de Moabe eram festas carnais. Preste atenção, moças, rapazes, porque às vezes os nossos jovens são tentados a misturar com o sistema denominacional, com esses hinos que eles têm. Eu já vi moças nossas cantando esses hinos denominacionais que não tem um pingo de Deus naquilo, mas porque fala em Jesus, porque fala que o Espírito Santo já diz que pode cantar. Não é assim, minhas filhas, meus filhos. Nós somos o Israel de Deus. E a ordem de Deus para Israel é não misturar nosso espírito, nossa tradição, com a tradição religiosa do mundo. Israel era um povo diferente daquelas nações.
Nós somos um povo espiritualmente diferente do sistema religioso de hoje na terra. Somos um povo selecionado pela palavra de Deus. Nossa doutrina é diferente da doutrina deles. Nosso batismo é batismo da Bíblia. Nossa doutrina é 100% da Bíblia. Israel, a doutrina de Israel era 100% a de Moisés, que Deus dera a Moisés. É diferente. Se Israel, aqueles soldados de Israel, vamos prestar bem atenção, você deve prestar bem atenção no comportamento de Israel lá, para você te enxergar aqui. O povo de Israel ali, eles eram diferentes em tudo. Em tudo. Maneiras, adoração e até o sacrifício. Porém havia imitadores, como Moabe, por exemplo, que era parentes, filho de Ló com suas filhas. Já começou errado, começou de uma prostituição, não é? Ló com as filhas. Tudo começado errado não vai dar certo, vai ter linhagem ruim. Então vamos prosseguir aqui, no parágrafo 21 da página 3 desta mensagem. Nós vamos lendo e comentando para vocês entenderem melhor. Sem comentário não tem jeito de você entender. Então não vamos ter pressa de terminar a mensagem, não. É bom ler direito para você entender direito, senão passa por alto, não é? Parágrafo 21. E agora Israel, perfeitamente no cumprimento do dever, eles estavam no cumprimento do dever, obedecendo a ordem que Deus dera a Abraão, sair do Egito e possuir a terra lá. Nós estamos ou não estamos no cumprimento do nosso dever espiritual? Saímos do mundo, sistema mundano, e estamos indo à nossa promessa, nossa terra prometida, ao céu, à vida eterna. Então havia um GPS, havia um GPS estabelecido por Deus para a caminhada de Israel. E o GPS era a sua palavra, eram as suas ordens dadas a Moisés, o profeta. Há um GPS para nós hoje. Moças, rapazes, nós temos o nosso GPS. E o nosso GPS é a Bíblia. Bíblia tem tudo para nós ter uma boa caminhada para o céu. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com pães asmos, vinho puro, crendo em um só Deus, tendo uma só fé, um só Senhor e assim por diante, tantas outras coisas que compõem esse programa do GPS de Deus para essa caminhada que estamos tendo nessa dimensão humana. Nós estamos na dimensão humana em uma caminhada. Nós não estamos parados. Israel não estava parado. Cada dia eles caminhavam, a coluna de fogo os seguia, os guiava. Quando chegava a noite, a coluna de fogo acendia. Quando chegava o dia, a nuvem o guiava. E nós temos conosco fotografado os Estados Unidos, o FBI constatou que esta é a foto sobrenatural. Essa foto não é para adorar este homem, é por causa da coluna de fogo. A coluna de fogo que guiou Israel está nos guiando, que é a mensagem da hora. A nuvem está nos guiando. Não há como descrer disto, gente. Mas vamos lá, o 21. Vocês não tenham pressa não. Vamos devagar para nós captar o que o profeta está dizendo. Agora Israel perfeitamente no cumprimento do dever. Vamos rebater essa taxinha.
Você não está aqui à toa, viu? Você tem que conversar com você mesma. Irmã, quando o diabo quiser te vencer, te devorar, você tem que falar consigo mesmo, irmã e irmão. Dizer assim, ó, eu não estou aqui à toa. Eu estou desenvolvendo uma caminhada sob o comando do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou uma pessoa comum qualquer. Israel não era um povo comum como as demais nações eram. Não. Eles eram um povo diferente, especial, por Deus. A coluna de fogo era presente na caminhada deles. Israel perfeitamente no cumprimento do dever, marchando em seu caminho a um comando por um mandamento de Deus para uma terra prometida. Eles se chocaram com Moabe, um outro grupo de crentes. Veja, eles se chocaram, se depararam com Moabe, que era um outro grupo de crentes. Aí você puxa para hoje, quantos grupos nós chocamos, passamos por eles, grupos diferentes de crentes na terra. Existem muitos mil nomes. Porém, vamos lembrar disso mais uma vez. Israel não podia misturar seus comportamentos com o comportamento de nenhum daqueles grupos. Viu? Fala contigo mesmo, menina, menino. Você diz, mas a igreja A, a igreja B faz assim, a igreja C faz assim. Não interessa o que eles fazem. Nosso GPS é diferente do GPS deles. Pastor, mas ele lá tem a Bíblia também. Tem a Bíblia, mas não a usa juntamente com a coluna de fogo, que é a mensagem profética. Lá Israel usava o GPS juntamente com a mensagem profética, que era a mensagem de Moisés. Sempre Deus tem um profeta. Amós capítulo 3, verso 7, está escrito que Deus não faz coisa alguma na terra sem ser através de seus profetas. Isso nunca falhou. Mas veja, nessa caminhada eles chocaram com Moabe. Vamos agora à página 4, parágrafo 22, o profeta prossegue dizendo: e espero que isto não soe muito mal, ou seja, não te assuste com isto. Isso é normal. Chocarmos, passarmos por entre tantas religiões. Nós não podemos escandalizar. Por que aquele povo tem a Bíblia do jeitinho que eu tenho e crê diferente de mim? Eles não são como você é. Eles não eram como Israel eram. Ainda que no capítulo 3 de Número, os moabitas tinham os mesmos sacrifícios, 7 altares, 7 novilhos, e oferecia os holocaustos do jeitinho que Israel oferecia, mas em outro espírito. As religiões adoram a Deus, muitas delas do jeitinho, porque tem umas que adoram até na unicidade. Tem religião na terra que crê em um só Deus, como nós cremos, porém em outro espírito, não na ordem profética. Parece, como Jesus disse em Mateus 24, 24, será tão parecido que, se possível, enganaria até os eleitos. Mateus 24, 24. Moabe era tão parecida a adoração que eles tinham com a adoração de Israel, que o soldado de Israel foi enganado por Balaão e naquela festa de Baal-Peor em Números 25. Foi enganado. A Balaão ungidamente conseguiu seduzi-los com a doutrina. Por isso que essas coisas, disse Paulo em 1 Coríntios 10, ficou escrito para aviso nosso, ou seja, para nós tirar lição. Nós temos que ser crentes mais iluminados.
sermos crentes bíblicos, para nós não sermos seduzidos por essas nações, religiões, que temos que passar por elas. Senão você pega espírito, pega costumes, pega maneiras. E a ordem de Deus era essa: não pegue costume destas nações. Amados, se nós formos crentes bíblicos, nós vamos pegar os erros de Israel para proveito e dizer: eu não vou errar como Israel errou ali. Eu não vou enredar com grupo A, grupo B, grupo C. Eu não vou pegar os costumes, até grupo que diz ser da mensagem, mas com doutrina diferente, fique para lá. Fique para lá. Crente iluminado não se enreda. Irmão, é tão bom estarmos no centro do caminho. Então o profeta disse no parágrafo 22, espero que isso não soe muito mal, mas a pequena ilustração que quero fazer aqui é: Moabe estando estabelecida em uma terra, estabelecido naquela nação, igual as religiões hoje. Eu nasci batista, minha mãe foi batista, meu pai foi batista, eu vou morrer batista. Os moabitas estabelecidos ali, não se arredam. Era mais como uma coisa organizada. Ele tinha suas celebridades, seus dignatários, né, do seu reino. Parágrafo 23. Mas Israel era somente um viajante. Israel não tinha uma terra por ali. Eles eram um grupo de viajantes para Canaã. E estava longe, eles tinham que caminhar até chegar lá. Moabe estava estacionado ali era a terra deles. Mas Israel era um grupo de viajantes. O mundo, as religiões estão estacionadas, cada um em suas tradições. Porém nós somos um grupo de viajantes. Estamos em rumo da nossa pátria. Nossa pátria não é Brasil, não é Estados Unidos. Nossa pátria é o céu. Por isso que nossos costumes não é o costume dos brasileiros. Os costumes diários. Não é costume de americano, de africano. Eu vejo crentes que um africano vem da África e começa aquela chacoalhar, cantar, chacoalhando. Logo os crentes tudo faz igual eles. Pegando costume. Gente, isso não fala de crente revelado, não. Crente revelado tem seu estilo. O irmão Brana viu no arrebatamento, lá na mensagem Escolhendo uma Noiva, no final, ele disse: eu vi cada nação com suas vestes típicas, ou seja, sua adoração típica. Cada nação, não precisa copiar a veste da outra nação, estilo de outra nação, não. Nós não temos que copiar estilo dos nossos irmãos africanos de estar rebolando quando canta. Nós temos o estilo sacro que Deus estabeleceu para nós. Estilo de rock and roll que os americanos têm. Lá assistir os americanos, você vai ser igual a eles, vai cantar aqueles hinos de rock and roll dentro da mensagem. Não, Deus nos deu nossa roupagem. Irmão Brana viu cada nação com a sua veste típica, sua adoração típica. Aleluia! É bom sentirmos seguros. Veja, 23, Israel era somente um viajante. Graças a Deus, amados, por nós sermos viajantes. Nós não estamos estacionados aqui, dizer eu creio assim, que meu avô creu assim, minha avó creu assim, meu pai creu assim, eu vou ficar assim. Não, nós estamos caminhando nesta jornada, agarrado não com dogma humano, não com credo humano, mas com o nosso GPS, que é a doutrina dos apóstolos, dos profetas, qual Jesus é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 18 ao 20. Caminhante, viajante, não pare não, irmão. Meninas, meninos, irmãs, por favor,
Não copie estilo dessas nações, denominações. Às vezes eu fico triste, vejo nossas moças com estilos, imitando, cantando esses hinos de sangria de porco, igualzinho esses hinos gospels que eles falam, gospel. Não, nós temos nossos hinos sacros, estilo, veste nossa, adoração. Eles é que tem que copiar de nós, não nós copiar deles. Era aquelas nações que tinham que copiar de Israel, não Israel copiar de Moabe. Nós temos muito para lhes oferecer. Eles não têm nada para nos oferecer. Eles deixaram a verdade, deixaram a palavra. E você vai copiar deles o quê? Não. Nós temos que ter orgulho, irmão Luiz Siqueira. Orgulho pela graça de Deus nos deu estar no centro do caminho, sobre a ordem divina. Vamos ao 23. Israel era somente um viajante. Eles não tinham nenhum lugar definido onde iam. Caminhando, eles nem sabiam que rumo ficava Canaã. Se era para o norte, para o sul. A coluna de fogo é que os guiava. De dia era a coluna de fogo, de noite era a coluna de fogo, de dia era a nuvem, ela os guiava. E assim somos nós. Nós não sabemos se o céu é para cá, ou se é para lá. Sabemos que estamos sendo guiados. Cada dia estamos dando um passo a mais. Cada dia. Aleluia. Eles não tinham nem lugar definido onde iam. Eles somente viajavam como o Senhor os guiava. Deus nos guia assim, ó. Ele nos anima no que é correto e nos desanima no que é incorreto. Ele nos guia através de sua doutrina, chamada Bíblia Sagrada, e vamos nesse comportamento bíblico, dando passo a passo, sem parar. O que fomos ontem, hoje queremos ser melhor. Comportamento tivemos hoje, amanhã queremos ter um comportamento melhor. De fé em fé, de melhoramento em melhoramento, de degrau em degrau, até chegar ao cume, ao pináculo da coisa. Por isso que você não pode parar. Você errou hoje, você não pode te matar porque você errou. Não, você diga: eu errei hoje, Senhor, miseravelmente errei. Envergonhado estou, mas me ajude amanhã a melhorar. Amanhã você erra de novo, você diz: oh Deus, me envergonho de novo, mas me ajude amanhã a me portar melhor. Você não pode desanimar com seus erros. A nossa caminhada é longa. Nós não podemos estacionar porque eu errei, eu vou para o mundo. Israel, porque errava, tinha que ir para misturar com as nações, com os moabitas, e ficava pior, morria. Quando eles misturou com os moabitas, morreram. Se você para e entra para o mundanismo, você morre espiritualmente falando. Apostasia. Não, ou errando ou acertando, meu lugar é na palavra. Pedro, ao encontro de Jesus sobre as águas do mar, ele afundou, mas afundou em direção a Cristo. Se temos que afundar, afundemos, mas em direção a Cristo, caminhando no que é verdadeiro, pisando em terreno firme, que é a palavra de Deus, sem abrir mão de nada. Errou? Senhor, me ajude. Perdoa-me, redime, restaura-me, mas me ajude amanhã a acertar mais. É de fé em fé, é de glória em glória, até chegarmos à perfeição. Viu? Então era assim com Israel. A caminhada deles é idêntica 100% à nossa caminhada aqui. Então as recomendações de Deus para eles são as mesmas recomendações para nós.
Vamos bater nessa taxinha e rebater nessa noite. Uma das grandes recomendações foi esta: não misture com os costumes das demais nações. Eu quero que vocês saiam daqui nesta noite com essa taxinha bem batida. Estamos caminhando nessa caminhada e temos que passar por meio de várias nações. Essas nações falam de religiões, são milhares. Porém, vamos passar ilesos, sem nos misturar com costumes delas, ou seja, permanecer com o nosso costume cristão, sem copiar nenhum costume deles. Nós não temos nada para copiar deles, ou seja, eles não têm nada para nos oferecer de bom. Eles saíram do caminho. Por que Ló não ficou com Abraão? E agora os moabitas querem pegar a semente de Abraão para puxar no meio deles? Ló tinha que permanecer com Abraão. Por que separou? Concupiscência da carne, desejo de dinheiro, Campinas do Jordão, de Sodoma, não é? Veja, deixa eu repetir de novo 23. Mas Israel era somente um viajante. Eles não tinham nenhum lugar definido onde iam. Eles somente viajavam como o Senhor os guiava. Igualzinho você, nós. Agora eu creio também em Balaão. Mais tarde em sua profecia disse: o povo não estaria entre as nações. Ele seria apenas um disperso. E isto é o que ele sempre tem sido. E conferimos que o choque ocorreu. Houve um choque. Israel com Moabitas. Choque de maneiras, choque de tradição, choque de espírito. Ainda que Moabe tivesse a mesma adoração que Israel tinha, mas o espírito era diferente. A gene de Moabe era de Ló com as suas filhas. A gene de Israel era de Isaac com Rebeca. Era do vale de Jaboque, era de Jacó, que tinha tido um encontro com Deus. Gene é de fé, que comanda, que fala mais alto. Irmão, sua gene veio do céu. Você não tem nada a ver com denominação. Tanto é que quando você ouviu essa mensagem, a gene divina da revelação, da predestinação, da eleição que estava dentro de você, pôs a carinha para fora e disse: é isso que eu quero, é isso que eu quero. Fala de gene eleita. Cristão tem gene eleita. Mas descendência de Ló não tem gene eleita, não. Ele quer é briga. Moabe pôs dinheiro na mão de Balaão, e Balaão teimosamente estava indo, até que o anjo de Deus teve que se aparecer diante de Balaão com a espada desembainhada, e a jumenta de Balaão viu, e Balaão não viu o anjo do Senhor. Que coisa, irmãos. Balaão cego por causa do dinheiro, Moabe cego por causa do dinheiro, não viu Deus em Israel. Puxou Ló, seu pai. O Ló não viu que Deus estava com Abraão, porque se ele visse, ele não largava Abraão de jeito nenhum. E a descendência dele, os moabitas, também não viram, porque senão se associava com Israel e dizia: Israel, onde vocês forem, nós vamos também. Nós vamos deixar de ser nação, vamos agora ser viajante como vocês. Todo filho de Deus, quando ouve esta mensagem, ele deixa de ser denominacional e se torna a ser um peregrino nesta caminhada juntamente com os eleitos. Aleluia! Isso aconteceu comigo, com cada um de vocês, não é? Você deixou de ser tradicional, denominacional e disse: eu quero seguir esse povo. Esse povo tem algo diferente. Glória a Deus. 24.
Do mesmo modo, o choque, né? Está falando de choque de espírito. Do mesmo modo como Caim e Abel, eles também se encontraram em um choque. Adoração diferente. A de Caim era de animal, matou uma ovelha, sangue. E a de Abel, quer dizer. E a de Caim era frutos da terra, legumes. Aquele altar bonito, cheio de legumes. Por isso que a descendência de Caim, até hoje, diz que o pecado foi maçã, foi legumes. Isso fala do pai velho deles lá, Caim, quando ofereceu o altar de legumes. Até hoje a descendência de Caim crê que o pecado foi maçã. Por quê? Porque o pai velho deles lá, o Caim, ofereceu o altar de legumes. Porém os descendentes de Abel creem em sangue. Sangue do Calvário é que nos redime. Sangue da ovelhinha de Abel é que redimiu o pecado de Adão. Aquele sangue daquela ovelhinha que Abel ofereceu lá falava do sangue de Cristo há 4.000 anos para redimir o mundo. Porém a descendência de Caim continua até hoje cegamente falando que é maçã que trouxe o pecado. Maçã, olha gente, se maçã, porque a Bíblia disse lá em Gênesis 4:3, né? E quando eles comeram do fruto, não fala fruta, fala fruto. Adultério é fruto, maçã é fruta. Até a terminologia já fala muito alto. A Bíblia diz que quando eles comeram do fruto, eles descobriram que estava nu. Gente, se maçã fosse aquilo, então nós tínhamos que mandar essa mulherada comer maçã, porque elas estão andando nua na rua e não estão percebendo. Mas elas comem maçã. E por que não veem? Porque a coisa não é legumes. Para elas descobrir que elas estão andando nuas, tem que acontecer com elas igual aconteceu com o gadareno. Elas têm que ser libertas de demônios. Demônio da sensualidade, demônio do sexo, demônio da nudez. Quando o gadareno foi liberto daqueles demônios, a primeira coisa que ele correu foi vestir roupa. Foi buscar roupa, ele se viu nu. Para essas mulheres entender que estão nuas, precisa de ser expulso delas os demônios. Maria Madalena tinha 7. E essas aí que andam na rua seminuas, é de 7 para lá, viu? Tanto delas como dos homens. Mas vamos lá, o 24. Do mesmo modo como Caim e Abel, eles também se encontraram em um choque. Não tem jeito, irmão. Irmão Érico. Não tem jeito, irmão Érico. Por mais educado que nós sejamos, lá no trabalho, na rua, não bate. A maneira nossa com a maneira do mundo não bate. Por mais educado, por mais que a gente não queira ferir, mas o nosso sistema, nosso espírito choca frontalmente com o espírito deles. A atmosfera é diferente. A atmosfera de um cristão é pura, do mundanismo é suja. Suja. Choca. Não adianta vocês, meninas, querer ser iguais. Você vai se perder, se tornar mundanas. Você tem que dizer, graças a Deus que eu sou diferente delas. Você tem que lembrar de Israel, que era um povo diferente. Deus os amou por eles serem diferentes. Deus os aborreceu por eles se misturar com as moabitas, lá em Números 25, e ir na festinha deles. Por que você tem que ir nessas festinhas de casamento de mulheres incrédulas, de homens incrédulos? Essas festinhas de aniversários. Isso é festa de Baal Peor. Você pega espírito. Cristão é mais selecionado. Suas festas, onde eles vão, eles selecionam, eles usam o filtro do Evangelho.
Cristão não está em todo lugar, não. Da festinha cristão tá. Tá não, viu? Tá não. Viu? Cristão, eles são viajantes. Povo diferente. Maneiras diferentes. Costumes diferentes. E você tem que dizer, graças a Deus que eu sou diferente. Quando a coleguinha de escola, de trabalho, diz, por que você é diferente? Você diz, graças a Deus que eu sou diferente. Eu sou um israelita de Deus. Ou seja, eu sou uma eleita de Deus para o arrebatamento. Eu sou uma cristã, eu sou um cristão. Por isso nós não misturamos. Nossos espíritos são totalmente diferentes. Oh, glória a Deus. Deve trazer gozo em nós, irmãos. Deve produzir regozijo em nossos corações. Aqui, por essas nações, que são as denominações, as religiões, nós somos criticados. As vestiduras, as cabeludas. Mas você tem que dizer, graças a Deus por elas me criticarem. Assim as moabitas criticaram de Israel. As moabitas andavam seminuas para atrair a atenção dos filhos de Deus. Você sabia que as mulheres mundanas andam seminua para atrair a nossa atenção? Que os filhos do mundo já caiu, já está prostrado no altar delas. Elas andam nessa sensualidade para atrair a atenção dos hebreus de Deus, para nos fazer prostituir com elas. Que ele é uma arma novamente de Balaão de hoje, para chamar a atenção dos cristãos. Você não abre seu olho não para você ver. É a repetição de fatos. É a repetição de fatos. Essas festinhas, minhas filhas, é Baal Peor de novo, para atrair a atenção das filhas de Deus, para se prostituir com os filhos dos moabitas. Que não foi só os israelitas que prostituíram, foi também as israelitas prostituíram lá na festa de Baal Peor. As coisas se repetem, irmão Arno. É verdade. Tudo que ficou escrito na Bíblia, nós devemos prestar atenção, porque isto se repete hoje. Agora, deixa eu bater o martelo de novo. Nós temos que ter isso em mente. Somos um povo diferente. Não podemos misturar as coisas. Misturar costumes, maneiras. Nossos costumes são celestiais. Pare com esse negócio de dizer, a irmã fulana faz isso, o irmão fulano faz assim, pastor fulano faz isso, pastor fulano faz aquilo. Eu quero saber lá de que pastor faz, de que irmã faz. Eu quero saber o que a Bíblia diz, o que o profeta diz. Esse deve ser nosso GPS, nossa bússola. Com isto em mente, nós vamos chegar lá. Mas se nós abandonar isto, essa bússola, nós não vamos chegar lá não, gente. Nós vamos nos embaraçar com essas nações, esses moabitas que estão no nosso caminho, envolver com costumes deles, e de repente estamos todos mundanizados aí, reclamando da vida. Não há sucesso para Israel enquanto ele se envolvia com as nações. Eles tinham que ter um Josué, um guerreiro, entrasse na frente, arrebentasse os muros de Jericó, passasse por cima igual um trator de esteira. Deus nos ajude. É o 24, né? Ambos estavam tentando encontrar uma maneira para voltar para lá. Abel e Caim, tentando encontrar uma maneira de voltar para lá, para o terreno puro do Éden, de onde seus pais tinham saído. Porém, Abel estava fazendo a maneira correta. Caim não. Caim, sua adoração era carnal, natural, material. Porém, ambos estavam tentando encontrar uma maneira para voltar para lá. Você vê hoje, todas as religiões estão tentando uma maneira para ir para o céu.
Mas veja a maneira deles, totalmente diferente da maneira da Bíblia. E se você notou, ambos os rapazes eram muito religiosos, tanto Caim como Abel. Caim era simplesmente tão religioso quanto Abel era. E ambos edificaram altares, falando de outra maneira, uma igreja. Ambos fizeram sacrifício, ambos oraram. E eles serviam a Deus, ambos. Mas um deles serviu errado. Vamos dizer, Jesus, me ajude. Cada dia estar ajustando-me com a tua palavra para fazer o correto. Mas sabe por que Caim fazia errado? Por causa de origem, espírito, origem. Sua origem, aí você vai lá para 1 João, capítulo 3, verso 12, está escrito: Caim era do diabo, do maligno. Origem. Como que uma origem do diabo vai acertar na adoração correta? Vai imitar, mas nunca vai acertar. Aí você vai de Abel, Gênesis 4, veio de Abel, veio 7, né? A origem de Adão era Abel, não era Caim. Caim era do diabo. Você nunca vê na Bíblia escrito que Abel era do diabo, mas você vê escrito que Caim era do diabo. Origem. Por isso que cada um manifestou de acordo com seu espírito, sua origem. Todos dois religiosos, todos dois são do mesmo ventre, da mesma madre. Todos dois eram adoradores, religiosos, mas um tinha um espírito diferente do outro. Oh, irmão, isso é profundo, viu? Isso é profundíssimo. Deus nos ajude a captar isso. Agora é o parágrafo 25. Agora veja você. Você pode ser tão sincero e ainda estar errado. Tão sincero na sua religião, porém em uma religião errada. É um sistema errado, antibíblico, contrário à Bíblia. Porque o único lugar certo está escrito, amados. Está escrito, nós temos que ser crente bíblico. Você quer acertar? Você quer acertar a sua adoração? Está aqui, ó, Bíblia. Você tem aí na sua mão, Bíblia. Quantos tem Bíblia aí? Levante. Quantos tem Bíblia? Levante. Bíblia, aí está, ó. Aí está, abra ela aí, abra ela em João 14,6. São João 14,6, abra aí. Abra aí. Você vai ver o mapa rodoviário, o GPS. São João, Evangelho de São João, capítulo 14, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou para nós aqui, João 14,6, o GPS. Você não tem que procurar Deus em outro lugar. Deus está em sua palavra. Qualquer religião que te fala contrariando essa palavra, saia dela, é falsa. Isso é se você quer ir ao céu. Veja o GPS, João 14,6, é um dos pontinhos. Jesus disse: eu sou o artigo definido. Ele não está usando um artigo indefinido. Artigo indefinido seria: eu sou um caminho. Não é um caminho, é o. Só existe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai estava nele. Então, não existe dois caminhos para o céu. Só existe um, e esse é Cristo. É a palavra, é a Bíblia. Aí vamos, parágrafo 25. Agora veja você. Você pode ser tão sincero e ainda estar errado. Mesmo dentro da mensagem, tem tantas doutrinas malabaristas, erradas. Você viu o programa de rádio hoje, o pastor Joaquim falando? Você pode estar errado. Há caminho que parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O caminho de Balaão, você vai ver lá em Josué, eu creio que é Josué, onde eles mataram a Balaão. Os sacerdotes se uniram, enojaram, chega o ponto que Deus fica enojado. Os sacerdotes se uniram e mataram Balaão, por ele difundir tanta heresia.
caminho de morte. Parágrafo 26. Agora nós vemos que isto foi igualmente verdade com Caim e Abel. E quando eles viram, Caim viu que o sacrifício de Abel foi recebido. Isso é Gênesis 4, né? O sacrifício de Abel, que era sangue de ovelha, foi recebido. E talvez eu deva parar aqui para dizer por que Deus recebeu o seu sacrifício. É porque ele era, por revelação, ele entendeu que não foram maçãs, como Caim entendeu. Era sangue, foi sexo, derramou sangue. E ali tinha que ser antídoto. Antídoto é sangue, animal. Quando Deus disse, o dia que comer certamente morrerás. Quando Adão comeu, praticou aquele ato, Deus chegou irado e Adão arrependido, chorando, Deus disse, tu não morrerás, mas um animal morrerá. Está escrito lá que Deus sacrificou o animal e tirou pele, cobriu eles com pele de animais. Para cobrir com pele tinha que matar. Sacrificou animal, morreu o animal no lugar de Adão, mostrando que há 4.000 anos depois morreria Cristo por causa da igreja. Veja, por revelação, ele entendeu que não era maçã. A semente de Abel até hoje entende que o pecado original não foi maçã. Amém? Ou tem alguém aqui que crê que foi maçã? Tem alguém que crê que foi maçã? Levante o dedo. Está errado? Isso é doutrina caimita. Caimita. Altar de legumes. Foi sexo. Porque Deus não recebeu o seu sacrifício, é porque ele era, por revelação, ele entendeu que não foram maçã. Eu creio que agora eles entenderam que foram romãs, mudou, não é mais maçã. Uma linha já diz que é romã. Ou algo que comemoram, que comeram, né, no jardim do Éden, que causou o pecado. E ele encontrou Adão, ou quero dizer, Abel. Abel cria ele, que foi sangue. O que realmente foi. E Abel, por revelação, fé é revelação, ofereceu a Deus um maior. Ô irmão, nossa adoração é maior que a adoração do mundo religioso. Vamos dar glória a Deus. A adoração de Abel foi maior do que a adoração de Caim. Isso merece um glória a Deus, me ajude. A nossa adoração é maior do que a adoração do mundo religioso, porque a nossa adoração é por revelação. A de Caim é por interpretação carnal. Ô irmão, é bom conservar essa linhagem de Abel. Até hoje ela vive. Está escrito lá em Hebreus 11 que o sangue de Abel até hoje fala. Sangue fala de vida. Revelação, a revelação de Abel até hoje fala. Fala onde? No coração dos eleitos, no coração dos predestinados. A revelação de Abel até hoje fala. Hebreus 11 está escrito. Fala dentro de nossas almas. Por revelação, fé ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Era simples? Era sangue. Altar feio, sujo de sangue. Feio, simples. A de Abel era bonitinha, cheia de legume, enfeitadinha. Havia muitos legumes. Lindo, lindo. Mas a de Caim, não é de Caim. Mas a de Abel, feio, porém foi maior. Não preocupa com muito enfeite não, igreja. Não preocupe com muito enfeite não. Preocupe mais com a revelação da coisa. Por isso que o cristão não preocupa com seminário, se é tudo enfeite. Seminário, estudar terminologia de história, tudo isso é igual à mulher. A mulher, quando está para dar à luz, não é, irmã Ruth, a mulher quando está para dar à luz. Aí o médico chega e diz, usa código
De acordo com o seu DPP, mulher, sua criança vai nascer. A mulher disse: doutor, eu não quero saber disso não, DPP. O que quer dizer isso? Eu quero é dar à luz. DPP é data provável do parto. De acordo com o seu DPP, data provável do parto. Usa código, essas coisas, até para pregar, usando esses códigos de teologia e tudo. Bonito. Colocação de verbo, tudo é lindo. Mas nós estamos mais interessados na vinda do Filho, na chegada do Filho de Deus, nos ares, para nos arrebatar. Nós não estamos muito preocupados com técnica, altares bonitos. Caim que estava preocupado com isso. Abel estava mais preocupado. Era com a coisa simples, porém correta. Revelação. Irmão, é bom encontrar nesse espírito de Abel. Hebreus 11, irmão, procura aí. O sangue de Abel ainda fala. O sangue fala de vida. A vida de Abel era a revelação que ele tinha. A vida de Abel ainda fala dentro de nós, que é a revelação do que é correto. A adoração correta de Abel ainda está viva no meio dos eleitos. Abel, por revelação, fé, ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Irmã, não te aceite em sua mente que este evangelho qual Deus nos colocou é menor do que o evangelho que essas nações religiosas têm. Nosso evangelho é o de Abel, ele é maior. Irmão Luiz Siqueira, o que nós temos de espiritual é maior. O que Israel tinha era maior do que o que os moabitas tinham de espiritual. Era maior do que o que Balaão tinha. O que nós temos, igreja, é maior do que esses grupos têm. Glória a Deus, dê glória a Deus. O qual Deus testificou por isso. Deus testificou da adoração de Abel. Disse: o sangue de Abel ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Que ele era justo. Essa adoração é justa, é correta. Está vendo? E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação da palavra de Deus. Inteira. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte desse grupo? Inteiro está edificado sobre a revelação. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. O bom é nós nos encontrarmos nisto. O bom é nós nos encontrarmos. Você já pensou? Faz um quadro assim, irmãs, irmão. Um quadro. Você chegou na estação, o trem de ferro está saindo, mas você já entrou dentro dele, está sentado no banco. Os outros passageiros chegam atrasados. O trem está saindo, para. Você está nem aí, como eles dizem. Você já está sentado na poltrona, dentro do trem, e o trem está indo embora, e você tranquilo lá dentro. Nosso trem está saindo, porém nós estamos sentados na poltrona. Poltrona chama revelação, irmã Marlene. A senhora está na poltrona do evangelho, na poltrona do arrebatamento. Ei, nós não temos que ter medo de perder o trem. Nós já estamos dentro do trem, sargento. Aleluia! Ter medo de perder o trem, você já está dentro dele? Ter medo de perder o arrebatamento, você já está dentro do arrebatamento? Essa mensagem é a mensagem do arrebatamento. Esse espírito que estamos cultivando cada culto é o espírito do arrebatamento. Irmão Jorge Cunde, dê glória a Deus aí, homem.
Jorge Conde, dê glória a Deus, dê. Irmão Moisés, ora aqui para nós, vamos ficar em pé. Sexta-feira a gente prossegue de novo, tá? Tá bom, não tá? A mensagem é tão linda, mas é bom ler assim, devagar, refletindo, senão a gente não colhe lição boa, né, irmão Serafim? Irmão Serafim, vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão especial, ó Deus, o qual o Teu Espírito Santo vivifica em nossa alma mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Pai bendito, e nós te agradecemos muito pela revelação a qual o Senhor tem nos dado, ó Pai, de caminhar sendo cristãos verdadeiros, ó Pai. Sabemos que há uma grande diferença em estar numa religião e ser um cristão de fato, meu Pai. Deus bendito, vivifica, meu Pai, no coração de cada irmão aqui presente, cada um que ouviu esta palavra neste momento, seja onde for, ó Pai, que ele possa caminhar sob as bases desta revelação, meu Deus. Pai, humildemente nós te pedimos, ó Pai, rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre presente aqui para ministrar a palavra a nós, Senhor. Pai bendito, te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para uma próxima reunião, ó Deus. Amém, Jesus, amém.